E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Quanto tempo, hein? Eu estava morrendo de saudades. E aí, galera do Motiva Gente, eu sou o professor Lindomar Batista. Eu sou o professor Josué Barbosa. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às aulas de Biologia. Na pegada da corrida, meu amigo, que aqui o calor tá tão grande, tá com vontade até de desabotar todos os botões, porque o negócio tá grande. Até meu aluno Heraldinho começou a reclamar do humilde professor. Mas hoje nós temos um assunto bem interessante para os alunos. Hoje nós vamos falar sobre a taxonomia e a filogenia. O que é isso? Na verdade, essa ciência é uma ciência que organiza todos os seres vivos. Me dê um exemplo? Imagine nosso guarda-roupa todo bagunçado. E se a gente não tiver uma organização para esses seres vivos, para essas coisas que compõem nosso guarda-roupa, a gente não vai saber distinguir espécie, onde encontrar uma espécie, onde encontrar um ser vivo. Por isso que foi feita a taxonomia para a organização desses seres vivos. Rapaz, você falando nesse guarda-roupa, eu me lembrei uma vez que eu fui lá em Birajuba, uma cidade muito interessante, que eu ministrei palestra há algum tempo desse atrás. Eu conheci um cara chamado Eduardo, o apelido era Du. Ele não enxergava com os olhos, mas conseguia enxergar com o tato, com a visão, com a percepção, de uma maneira muito diferente. Me lembro uma vez que eu cheguei na casa dele, professor Lindomar, e molhou, fiquei todo molhado, aquele negócio todo, e eu tremendo de frio assim, não sei o que. Ele disse, quer uma blusa? Eu disse, quero. Ele abriu o guarda-roupa e olhou para mim e disse, manga comprida, manga curta, camiseta, cor vermelha, cor preta, cor branca, qual a cor que você quer? Eu disse, me dê qualquer uma. Ele pegou e disse, eu gosto dessa, vermelha do Baby Boy de manga comprida. Aí eu olhei para ele e disse, Oxendo, você está enxergando? Graças a Deus, que bom. Aí ele disse, não, é porque meu guarda-roupa é tão organizado que eu consigo identificar todas as coisas. Então seria isso aí. O mesmo acontece com todos os seres vivos. Imagine, nós temos milhões e milhões de espécies. Imagine se não tivesse uma ciência que organizasse, que classificasse cada ser vivo. Como é que nós iríamos estudar? Ah, e é muito fácil. Para poder classificar, alguém tem que entender o negócio. E lá em 1736, Linné decidiu classificar, uma classificaçãozinha meia boca, mas na época foi o sucesso. Moral da história, até hoje se utiliza a base que ele deixou e se transformou Linné no pai da classificação dos seres vivos. Pois é, o Linné, na verdade, ele não conseguiu classificar todos os seres vivos. Ele classificou como animais, minerais e outros seres, mas só em 1969 foi um cara chamado Robert, ele conseguiu dar uma destrinchada melhor sobre essa classificação, denominando em 5 reinos. E eu gostaria que você me dissesse qual foi o primeiro reino que esse camarada ele classificou para distinguir os seres vivos. Rapaz, aí tu pode me deixar numa saia justa com o nosso amigo Heraldinho, o nosso aluno sem vergonha que sempre faz muitas perguntas. Ah, vai me pegar não. Reino Monera. Você lembra da última aula que nós falamos sobre célula? Pronto, ele começou a classificar pelas células. Ele eram seres unicelular, só tinha uma célula, era procarionte, autrótrofo e heterótrofo. Quem é que vivia no reino Monera? As bactérias. Pois é, na verdade ele classificou como os seres mais primitivos dentro do reino Monera. Só que daí também ele classificou o reino protista. Nesse reino protista, ele enquadrou já o grupo dos eucariontes, ou seja, aí a gente já tinha seres com o núcleo revestido por uma membrana, que são os seres eucariontes. Eles poderiam ser unicelular, com uma única célula, pluricelular, autótrofos, ou seja, produziam seu próprio alimento, ou heterótrofos, que eles comiam para produzir seu próprio alimento. Só ressaltando que hoje, esse reino protista ele não existe. Hoje, nós só, quando falamos em protistas, só lembramos dos protozoários. Boa parte desses animais que estavam enquadrados no reino protista, eles foram localizados em outros reinos. Então, quando lembrar em protozoários, lembre do antigo reino protista. Mas me fala outro reino, Josué. Ah, meu amigo, eu tô com uma marquinha branca aqui e fui ao médico. Quando eu cheguei no médico, eu perguntei, o que é essas marcas brancas? Ele disse, pano branco. Sabe o que é o pano branco? Ah, é aquelas manchinhas brancas que são provocadas por alguns
Micro-organismos. Em especial os fungos. Esses fungos que Robert, graças ao apoio de Linneu, da sua principal ideia, fez o reino fungi. O reino fungi que tem seres eucariontes com a célula organizada, ali o núcleo, unicelular pode ter uma célula, ou pluricelular, ter mais de uma célula. Ele é heterótrofo, ele precisa de outros alimentos para se alimentar. Mas tem outro reino bem interessante que eu acho que a galera vai logo descobrir. O reino plantário. Imagine qual será o reino plantário. É o que tem animais. Plantário lembra? Planta! Plantas, exatamente. O grande reino das plantas. Então ele classificou também as plantas como os seres eucariontes, que são autótrofos, porque eles produzem seu próprio alimento, eles fazem fotossíntese, e também eles são pluricelulares. Mas me diga outro grande reino. Ah, meu amigo, vale lembrar que o reino das plantas que você falou também é conhecido como metazoa. Se cair na prova, pessoal, reino metazoa, lembre-se, é o reino animalia. E animalia? Não. É o reino das plantas. O reino animalia é o reino metazoa, ou o reino metazoa. Tá bom? Fiquem atentos. Ele é eucarionte, pluricelular e heterótrofo. Ele é o nosso reino. Eles comem para obter energia, diferentemente das plantas. Isso aí. Mas esses 5 reinos que nós falamos, eles ainda não é o suficiente para nós encontrarmos ou estudarmos uma espécie específica. Para estudarmos um ser vivo que está enquadrado dentro dessa espécie, ou seja, no reino animal a gente temos diversas espécies. E como é que a gente vai encontrar determinada espécie? Então foi criado também subgrupos onde se enquadram esses reinos. Então nós temos aqui o domínio eucário, que são os eucariontes, o reino animal, que é um grande reino, que é o reino dos animais, a classe dos chordatas, a ordem mamária, que são os mamíferos, a família carnívora, aqui nós temos uma diversidade aqui de seres que são carnívoros, e aqui nós temos várias espécies, como os gatos, os cães, que fazem parte todos dos grupos carnívoros. Então, dessa forma, fica mais fácil de você encontrar uma determinada espécie, classificando por esses subgrupos. É o que aconteceu com o meu amigo Du, lá em Birajuba. Ele sabia tudo identificado, cada porta, o que tinha, e quando ele precisava, ele ia seguindo aquele funil e chegava nos objetivos dele. Eu garanto, professor Lindomar Batista, que o seu guarda-roupa não é organizado igual a dele. Mais ou menos, estou tentando. Mas é como a gente pode citar, só voltando no slide anterior, a gente pode destrinchar o homem. Ora, nós sabemos que o homem ele faz parte do reino animal, certo? Mas dentro do reino animal possui muitos seres vivos. Então, como é que a gente vai identificar a nossa espécie? Nós vamos identificar o filho, que é o chordata, a classe mamária, que nós somos mamíferos, mas daí a gente tem muitos mamíferos, também é como o Josué falou, se a gente quer encontrar uma espécie é como se fosse um funil, esse funil é largo e ele vai delimitando até a gente encontrar a espécie. Nós temos a ordem dos primatas, que nós somos primatas, mas também temos orangotangos e outras espécies que se enquadram nos primatas. Temos a família, que são dos hominidais, então nós temos outros seres também nessa espécie. Temos o gênero, que são o Homo, e as espécies Homo sapiens. E dentro dessa espécie a gente tem nossos antepassados também, que são chamados de Homo sapiens. Por isso que ainda nós temos uma subespécie para nos classificar, que são os homens sapiens. Então aí nós encontramos o ser humano, que somos nós, dentro dessa classificação. É com essa pegada de conhecimento que nós temos que criar uma nomenclatura para poder classificar. Por exemplo, imagine você com essa ortografia nova que nós temos em português, que muda da noite para o dia, a acentuação, não sei o que. Como ficaria difícil nós poder dar nome aos bois, posso dizer assim, ou a cada classificação dos nossos seres vivos. Então, essa classificação ela é tida em latim
porque é um nome morto. Ela é binominal ou composta, porque são compostos por duas pessoas, dois nomes, como Homo sapiens, como você falou. O primeiro fala do gênero, Homo gênero, e a segunda vem falar da espécie que é o sapien. Observação, pessoal, quando tiver lá o gênero, a primeira letra é maiúscula, a segunda ela é minúscula. Você pode dar um exemplo daquele gatinho de estimação que eu vi em sua casa? Exatamente, a gente pode dar o exemplo do gato. Olha, se nós formos classificar um gato e levar em consideração o nome popular entre o Brasil e outros países, a gente vai ficar perdido, porque aqui tem o nome de gato e em outro país pode ter outro. Então, para facilitar a taxonomia, ele resolveu fazer o quê? Um nome científico que ele é tido em latim para todas as nações, para todos os países. Então, a gente pode dar o exemplo do gato, que é o Fênix felis, que é o seu gênero, Silvestre catus. Então, Silvestre catus é a sua espécie. Isso aí é determinado para todo mundo. Então, em qualquer país que você vê esse nome, você vai saber que é o nosso gato familiar, o gato que a gente tem na nossa residência. E a gente tem também o nosso cão, que o seu gênero é o Canis lupus familiaris. Canis, que se refere ao gênero, isso com letra maiúscula, como Josué já explicou, e lupus familiaris, que é a espécie, sempre em letra minúscula, que pode ser sublinhado, negrito ou itálico para destacar. Então, professor Lindomar, vale a pena a galera sempre estar acessando esse blog motivagente.com, www.motivagente.com, porque é um blog que traz muitas informações, muito conhecimento para te preparar para os vestibulares. E nunca se esqueça da aula de hoje. O que vimos na aula de hoje? Nunca se esqueça que a taxonomia ela serve para quê? Para organizar os seres vivos, para que podemos estudar eles de uma forma organizada. Linné foi o pai da classificação dos seres vivos em 1736. Mas essa classificação ela só foi melhorada com o nosso amigo Hobbes em 1969, quando ele estabeleceu os 5 reinos. O primeiro reino é o reino Monera. Quem está dentro do reino Monera? As bactérias. E lembre-se também do reino protista, que hoje ele não existe mais, mas a gente pode citar ainda os procariontes. Tem o reino fungi, adivinha, Heraldinho? É justamente o reino dos fungos. Lembre-se também do reino das plantas, que são seres eucariontes, autótrofos, que produzem seu próprio alimento e pluricelulares. Tem o reino animalia, que é conhecido também como metazoa, que é o reino dos animais. E lembre-se também os subgrupos, onde a gente vai encontrar todos os seres vivos, e a gente pode citar o primeiro reino, depois, o segundo, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Sem falar que para organizar a casa, a nomenclatura vem em latim, ele é um nome binominal composto, a primeira letra vem maiúscula, curtiu? Eu curti. Compartilhou? Eu compartilhei. Indica para os amigos.